Paz de Jesus, shalom, irmãos. Marcos 16, 17, um texto da Bíblia conhecido, e eu queria meditar um pouco com vocês nesse texto. Diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Ele vai então agora enumerar os sinais. Em meu nome, isto é, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Expulsarão demônios de todo tipo. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, é tanta verdade nesse texto, há tanta luz nesse texto, que você decide se você vai crer nele ou não, se você vai ficar querendo dar uma conotação interpretativa que favoreça a tua linha, o teu credo religioso. Mas o texto é muito claro: esses sinais seguirão os que crerem. Então, se você ficar dando interpretações, não espere que esses sinais te sigam. E, por certo, não tem seguido. Eu ouvi a mensagem de um professor conhecido, um servo de Deus, e no final da fala daquele irmão, eu fiquei com dó de quem ouviu aquela mensagem. Porque se as pessoas que o ouviram tinham lá um pouquinho de fé, ao acabar aquela mensagem, eu posso garantir que eles não tinham fé nenhuma. Eu digo isso pelo seguinte: porque ele falou coisas que não são exatamente bíblicas. E eu queria, então, propor aos irmãos alguns pensamentos. Ele falou coisa, por exemplo, que se você for ministrar alguém com problemas, primeiro você tem que saber se é um problema espiritual, psiquiátrico ou psicológico. Então, para ser um pregador do Evangelho, libertar vidas das garras do inimigo, você tem que ter cultura, você tem que saber psicologia, psiquiatria e teologia. E ele disse também que, se manifestar demônio, você deve chamar crentes maduros. Eu não sei o que ele quer dizer com crente maduro. E para que possam ministrar a pessoa. E ele também falou em orar para expulsar demônios. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu achei estranho, porque ele não tem nenhuma consistência, não há. Eu sei que ele é um homem de Deus, irmãos, eu estou dizendo só com relação a isso, porque se ele ouvir essa mensagem, vai saber que é ele, e eu proponho a esse irmão que pondere, que pense, né? Saia da sua caixa. Imagine, irmãos, que um irmãozinho no interior, coitadinho, semi-analfabeto, resolva pregar para os seus amigos lá da roça o evangelho e manifesta demônio. Como que ele vai saber psiquiatria ou psicologia ou qualquer coisa desse tipo, ou chamar crentes maduros? Aqui não diz que tem que chamar crentes maduros, diz que seguirão o que crê. Aos no plural, mas individualmente, a promessa é para cada pessoa que crer. Quem crer, não é, e for batizado será salvo. Se isso é individual, todo o resto do texto também deve ser. Tem que ser, não é? Então, eu queria, com os irmãos, pensar no seguinte: como que eu posso transmitir segurança para o irmão para expulsar demônios e curar enfermos? Irmãos, eu sei que tem um monte de gente que vai explicar um monte de coisa. Eles estudam para se tornarem incrédulos. E crente maduro, segundo a concepção deles, é um crente que saiba uma estrutura teológica, segundo eles, adequada. Mas, curiosamente, você encontra esses irmãos discutindo, eles são defensores de tendências teológicas, de linhas teológicas, enfim, de escolas de teologia, e eles brigam. Existe um certo espírito arrogante que faz com que eles acreditem ser superiores ao próximo, e fazendo com que todos os demais irmãos, os pequeninos, não é, se sintam aquém. Quer dizer, quando eu tiver um problema, na minha casa, eu devo chamar um pastor
culto, um pastor maduro. Como é que eu vou saber o que é um pastor maduro se eu não sou? Como é que uma criança pode saber se o adulto é inteligente ou não? Ele não é adulto. Se o adulto é coerente, ele não sabe, ele é criança. Então, é umas propostas que no mínimo não faz sentido. Mas ouça, a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Se você crer, seguirá. Eu não tenho a menor dificuldade em expulsar demônios, a menor. Eu não tenho dificuldade em curar enfermos, a menor. Todos são curados? Pela minha fé, sim. Mas há quem não seja curado? Sim. Alguém vai dizer que é a minha fé. Não, não é a minha fé. A Bíblia diz que Jesus não pôde curar, fazer milagres em Nazaré, porque aquele povo não cria nele. Então, ele fez poucas curas impondo as mãos. Isto é, o autor da vida, não é? Então, se o lenho verde teve essa situação, o que nós diríamos a respeito do lenho seco, e aqui há um lenho sequíssimo. Muito bem. Partindo daí, eu quero então fazer uma pergunta aos irmãos. A pergunta é: por que os demônios obedecem os crentes, não é? Por que os demônios obedecem os crentes? E haverá muitas respostas. Mas é lógico, por causa do nome de Jesus, eu diria, claro, não é? É por causa do nome de Jesus. Mas vamos pensar no seguinte: vamos imaginar o que os demônios pensam. Como os demônios se comportam. O que os demônios têm a perder? Nada, eles já foram destituídos, já foram despojados. Eles sabem, não pense você que eles não sabem, eles sabem que o lago de fogo e enxofre está destinado a eles e resta pouco tempo. Então a pergunta é: por que o demônio obedece? Então, imagine que eu fosse um espírito maligno. Não sou um servo de Deus, mas imagine. Então vinha lá um crente me expulsar e diria assim: ó, diabo, sai daí. Eu falo: não saio. Eu estou te mandando em nome de Jesus. Tudo bem, mas eu não saio. Você não respeita o nome de Jesus? Eu respeito, mas eu não saio. Por que você não sai? Porque eu sou demônio, eu sou rebelde, eu sou desobediente, eu sou maligno desde a minha essência. Então você imagina, vamos transferir aqui um outro quadro. Imagine um rapaz em um país que tem a pena capital, isto é, a pena de morte, e ele então consegue fugir do corredor da morte. Caso hipotético, não é? E ele vai para a rua, ele precisa de dinheiro, ele faz um assalto, e ele rouba um carro, e quando ele está indo embora, fugindo, tentando sair do país, ele é detido pela polícia, a polícia o encontra. E então a polícia dá voz de prisão: pare, largue a arma. Ele vai e pega um refém e põe a arma dele na cabeça do refém. Ele arrumou lá uma arma e a polícia vai então entrar em negociato. E o policial preparado, enfim, vai dizer: olha, você está cercado, não há como resolver isso, você... A minha pergunta é: o que essa pessoa tem a perder resistindo? Nada, ele está condenado à morte. Se ele se entregar, ele vai ser morto do mesmo jeito. E ali, bom, ele pode tentar alguma coisa e quem sabe escapar, ou caso contrário, ele morrerá, mas ele já vai morrer. Então a pergunta é por que ele se entregaria? Então vamos voltar lá no caso do espírito maligno. Por que os demônios se nos submetem? Por que os demônios obedecem aos comandos dos crentes? Eu estou dizendo isso, essa pergunta é para dar uma base para que você tenha ousadia em expulsar demônios e sucesso, seja bem sucedido. Meus irmãos, vamos voltar lá no princípio. A Bíblia nos diz que há um tipo de demônio, uma classe de espíritos imundos que o Senhor Deus prendeu em prisões eternas. Por quê? Porque eles eram desobedientes, eles não se mantiveram aonde o Senhor Deus os colocou. É como se Deus falasse assim: fique aí, não saem daí. E eles saíram. E ao saírem, segundo a Bíblia, Deus então os prendeu em cadeias eternas. Então, da queda
até o lago de fogo. Eles estão presos. Então, os demônios, assim como os seres humanos, lutam por coisas. Os demônios lutam por sobrevivência, por bem-estar. Eles querem estar no corpo de um ser humano, eles querem ter sobrevida, eles querem um monte de coisa. Então, quando Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios, o que ele está dizendo é o seguinte: você usará os meus méritos, aquilo que eu fiz. Então não é pelo poder de nenhum homem, mas pelo poder de Deus, que foi dado em Pentecoste, para que nós o fizéssemos. Então quando você diz assim para um demônio, digamos que tem lá uma pessoa endemoniada, você diga assim: Satanás, eu te ordeno, saia desta vida em nome de Jesus. Normalmente o diabo blefa. Ele vai dizer, não, não saio. Meu irmão, não discuta com ele. Não é problema seu fazê-lo sair ou não. O seu único compromisso é mandá-lo embora. Se ele obedecer ou não é outro assunto. Agora, ele vai obedecer. Mas ele vai obedecer quando ele descobre que você sabe isso. E eu vou te ensinar. Por certo, isso é uma arma. É uma arma poderosa. Eu posso garantir a você que pouquíssimos crentes sabem disso. Mas isso não é um privilégio para uma pessoa ter, mas para todo o corpo de Cristo. Quando você diz assim, espírito imundo, eu te ordeno, saia desta vida em nome de Jesus. Se você não tiver fé, isto é, naquilo que Jesus disse, você vai dar espaço. O mundo espiritual é real, então o diabo vai blefar. Você sabe o que é blefe, não sabe? Existe um jogo no mundo, jogo de cartas, chamado 21. Ele funciona mais ou menos o seguinte: se você tirar 21 pontos, você ganha. Se você passar, você estoura. E se você estiver abaixo, você vai disputar com todos os que estão abaixo. E quem estiver mais próximo do 21 ganhará o jogo. Então, eles dão 2 cartas para cada jogador. E o jogador olha, então digamos que ele tira 2 reis, quer dizer 20. O que ele vai falar? Para mim basta. Por que basta? Porque eu não vou correr o risco de tirar uma outra carta, que o percentual para que eu acerte a carta 1 é muito difícil, é muito pequeno. Então 20 é um bom jogo de cartas. Muito bem, aí o outro do meu lado tira 12 pontos, tá bom? E, sei lá, tira um reis e dois, pronto. Com 12 pontos não dá para competir para quem vai a 21, a diferença é muito grande. Então ele perde mais uma carta. E quando ele pega mais uma carta, ele tira outro reis, ele estourou, ele foi para 22. Então o que ele faz? Ele está com as cartas na mão e ele dá um sorriso e baixa, falou assim para mim, tá bom. Ele está blefando, porque ele vai jogar contra a pessoa chamada banca que dá a carta. Ele está blefando, ele já estourou. Mas, estourado ou não, é melhor ele blefar, porque tem uma possibilidade, ou 50%, de ainda ganhar contra a pessoa que está dando as cartas. Então, a pessoa que dá as cartas, a banca, é que tem que ficar prestando atenção, porque esse jogo é o jogo da mentira, é o jogo do blefe, é o jogo do engano. Então ele tem que prestar atenção em cada reação para ver quem está blefando, quem está mentindo. Porque quando a pessoa está com um número baixo, ele pede mais uma carta, mas quando está com um número alto, ele fala, tá bom. Esse tá bom pode ser que ele tenha estourado, mas ninguém estoura com 2 cartas. Então esse daí é o real inimigo da banca. Mas aí aquela pessoa que pediu a 3ª carta dá um sorriso e fala, tá bom. Então a pessoa da banca deve pensar, eles devem estar com 20, 19 e eu preciso ganhar deles. Então a banca vai chamá-los para briga. Quando a banca chama para briga e a banca perde, ou melhor, ou ela estoura, ela tem um número abaixo, mesmo que aquele que tenha 22 tenha estourado, ele ganha, porque a banca chamou para a briga e não conseguiu chegar lá. Muito bem, esse é o blefe.
O blefe é quando você já está derrotado, perdido, e você possa de vencedor. Deixa eu te contar uma coisa. Na guerra dos 6 dias, Nasser era presidente do Egito. E ele, depois de ter perdido a guerra, ele manteve o discurso de que tinha domínio, que estava vencendo, e comprometeu vários outros países, não é? E quando vieram saber, ele estava mentindo, ele estava blefando. Então Satanás ele vai blefar diante da pessoa que não tem convicção, que não sabe, ele não sabe discernir, ele não sabe onde está a mentira. Então, não me importa onde esteja a mentira, o que me importa é onde está a verdade é a palavra de Deus. E ele falou, expulsarão demônios em meu nome. Então quando você diz assim, demônio, saia dessa vida em nome de Jesus, ele tem que sair. Mas por que ele tem que sair? Porque se ele não sair, não é você que vai mandá-lo para o abismo, como alguns pensam, eu vou mandar, você não manda nada, ninguém manda nada. Isso é espiritual. Então, quando esse demônio não obedece, os anjos do exército do nosso Deus, que estão assistindo à igreja e que trabalham junto com a igreja, prendem esse demônio e o lançam no abismo. Porque ele é um espírito iguais àqueles do princípio, rebelde, que não obedecem. E o Senhor Jesus não permite que exista demônios na terra. Ouça aqui, meu irmão, Deus não permite que exista demônios na terra que não obedeçam os comandos dos crentes em Jesus Cristo. Por isso que os demônios têm medo dos crentes, porque os crentes têm poder de expulsá-los. Então, quando você for expulsar um demônio, não grite. Não, isso é presepada. Bate o pé, presepada, gritar, tudo presepada. Presepada é show evangélico, show religioso. Quando você expulsar, você diga assim, Satanás, eu te ordeno, saia desta vida em nome de Jesus. Imagina um delegado, junto com 2 detetives, e eles estão na rua e ele vê um cidadão roubando uma menina, pronto. E ele então encosta a viatura, que é uma viatura disfarçada, um carro comum, e ele dá voz de prisão. E aí o delegado fala para os 2 escrivãos, diz assim, prende o homem. Ele não vai bater o pé, prenda o homem, eu estou ordenando agora. Isso é presepada. Ele tem autoridade, ele não precisa gritar. Quem tem autoridade não grita. Quem tem autoridade não bate pé. Isso é coisa de fanfarrão. Você entende? Isso é coisa de religioso que quer mostrar a ele próprio. Então, quando você for expulsar um demônio, você faça o seguinte. Diga, Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus. Saia desta vida, eu estou te mandando em nome de Jesus. Fim de assunto. Imediatamente chame a pessoa à consciência. Faça isso, irmão. Ô irmão, você que não crê nos dons do Espírito Santo, você que não crê em falar em línguas, você que não crê em nada, não é verdade? Pelo menos grave isso e faça um teste. Você ficará maravilhado. Então, quando você disser isso e ele ficar com presepada, ele vai tentar te enganar. Não saia da tua, fique na tua. Chame a pessoa à consciência. Manda a pessoa abrir os olhos, olhar para você. Lembra que quando Jesus expulsou o demônio daquele menino, ele ficou como morto? Jesus teve que levantá-lo. Então a mente da pessoa endemoniada, ela fica debaixo de possessão, e quando o diabo sai, até a mente tomar o seu real posicionamento, pode demorar. Então você tem que ajudar nisso. E eu faço o seguinte, pode abrir os olhos, está liberto. Qual é o teu nome? E algumas vezes a pessoa fala assim, não está liberto. Olha, então tenta achar o capeta aí agora. Não vai achar. Agora o resto, tudo esse negócio de conversação do diabo, isso é tudo presepada show para atrair pessoas. Mas não é isso que Jesus fazia. Então quando você for expulsar demônio, não precisa chamar ninguém maduro, não precisa chamar quem crê. O problema aí é de crer, não é problema de maturidade. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e nasce de novo, ela já está em condições absolutas de expulsar demônios. Ela não precisa de maturidade. Alguém tem que ensinar e falar assim, não tenha medo, não tenha dúvida. Então, Jesus permitiu que os discípulos treinassem isso.
A Bíblia nos fala sobre isso. Jesus enviou, Jesus permitia, ensinava-os a como fazer. Nós devíamos fazer também, nós pastores devíamos ensinar o povo a expulsar demônios e a curar enfermos. Mas a gente fica chamando para nós, não é? Colocando no centro da coisa. Então, olha, tem alguém doente, chame o pastor vai orar, o pastor vai expulsar. Não, o pastor vai orientar, ele vai ensinar. E quem fará isso são os irmãos em Cristo. Então, grave isso no seu coração. Demônios saem, porque se não saírem, eles vão ser presos no abismo. A hora que ele souber que você sabe disso, eles sabem, viu, irmãos? Você fala e obedece na hora. Me permita aqui uma parte. Existe algum centro de demônios perto da tua casa? Faça um teste. Você sabe que Jesus, quando antes da sua partida, ele disse aos discípulos que o diabo tinha sido expulso da terra e já tinha sido julgado, tinha sido exposto publicamente, ele foi despojado, enfim. Então, nós, a igreja, que temos autoridade sobre o planeta, porque nós representamos o segundo Adão, conquiste. Então, digamos que tem aqui do meu lado um centro de demônios. Cabe a mim dizer, eu não admito, eu proíbo que qualquer demônio se manifeste nessa região em nome de Jesus. Bem, se você não crê, meu amigo, é um problema seu. Mas se você crê, você vai descobrir que é maravilhoso servir a Jesus, é maravilhoso. Alguém fala assim, isso não existe. Existe, irmão, essa é o que eles querem chamar de batalha espiritual, mas para isso eles vão ficar pagando preço, porque eles não creem no Evangelho, então eles vão ficar jejuando, vão ficar fazendo batalha, marchando, botando espada, essas molecagem diabólica, não é? Em nome do Evangelho. Creia no Evangelho, meu irmão, e você vai expulsar demônios sem o menor problema. É isso que Jesus nos garantiu. Quando eles vieram, ambos os grupos, né, foram dois grupos, né, um de 12 e um grupo de 12 e um grupo de 70, foram duplas, né, de irmãos. Quando voltaram, eles ficaram maravilhados. Olha, os demônios se nos submetem. Ele falou assim, não vos alegrai por isso, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Quer dizer, isso que vocês estão fazendo aí é o mais simples da coisa. É a parte fácil. Expulsar demônios é a parte fácil. Curar enfermos é a parte fácil. Qual é a parte difícil? Fazer discípulo. Essa é a parte difícil. É você formar uma pessoa em Cristo Jesus. Então, irmãos, ouçam. Expulsar demônios é para quem crê. Eu poderia me estender nesse texto ao dizer falarão em novas línguas, não é? Curiosamente, a continuação do texto vai dizer que eles partindo, o Espírito de Deus ajudou, colaborou com eles com sinais. Então você vai concluir que esse texto foi escrito muito tempo depois da partida e muito tempo depois de Pentecostes, ao ponto dos discípulos saberem o que aconteceu. Então, irmãos, ouçam, sabendo que o Evangelho seguiu durante anos e anos em demonstração de poder, eu quero incluir aqui Paulo. Paulo era um poliglota, sabemos que ele falava vários idiomas. Por exemplo, ele falava em aramaico, ele falava em grego, não é? Ele falava turco, pelo menos, não é? Ele falava miseravelmente 3. Suspeita-se que ele falava espanhol porque ele queria ir à Espanha. Ele estava na Itália, por certo, ele devia falar um pouco de latim, um pouco de italiano. Ele era um homem culto. Ele não falava esses idiomas porque ele recebeu em Pentecostes, ele falava porque ele estudou. Esse dom aqui de línguas, em nome de Jesus, seguirão os que creem. Quer dizer, se você não cresce, então você não falaria em outro idioma. Você não falaria em inglês, você estuda inglês. Irmão, a interpretação grosseira, blasfema, é uma coisa horrorosa quando eu ouço pessoas dizerem que a língua estranha da Bíblia é língua dos homens. É de uma loucura, de uma insensatez. E vocês um dia passarão vergonha diante dele,
por mudarem coisas absolutamente claras, por pura incredulidade, por quererem ser intelectualmente superiores aos pequeninos, quando Deus concedeu à igreja estes dons. Irmão, expulse demônios e cure os enfermos. Como é que se cura enfermos? Vamos ficar só nisso mais um pedacinho. Ele mandou orar pelos enfermos? Não, ele não mandou orar pelos enfermos. Ele mandou curar os enfermos, em meu nome. Então você chega lá e fala, olha Jesus, eu estou aqui diante do fulano de tal, ele está doente, o senhor pode curar a pessoa? Irmãos, aí, que ordem é essa que ele me deu para pedir para ele fazer, não é? Ele falou para você fazer isso. O problema é que nós não cremos no Evangelho, mas se você crê no Evangelho, você chegará perto do doente e falar assim, em nome de Jesus, receba a saúde. E ele receberá a saúde. Em nome de Jesus, seja curado. E ele será curado. Não precisa de presepada, não precisa de grito, não precisa de nada. As pessoas imaginam assim, não, tem caça de demônios, que não sai a não ser com jejum. Eu já falei isso em outro texto, a respeito do jejum, que isso é uma interpretação grosseira e agride tanto a declaração de que Jesus tem todo o poder. Então, se partimos do princípio que tem demônios que não saem em nome de Jesus e você tem que jejuar, subentende-se então que Jesus não tem todo o poder, mas ele tem todo o poder. Então, nossa interpretação está ruim. Lá onde diz isso, diz antes, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Perguntaram a Jesus, e ele falou, porque vocês não creem. O problema de vocês é crer na palavra de Deus. Então eu volto a dizer, não adianta você ter cultura, não serve para nada. Você pode saber toda a teologia do Antigo Testamento, você pode ser um homem culto, você pode falar muito bem, você pode saber grego koiné, você pode saber hebraico, aramaico, você pode saber tudo. Não vai resolver o problema. Jesus não falou para ninguém ir para a academia estudar para ser um pregador. Ele mandou a todos os que creem, indo por todo mundo, pregai o evangelho. O texto original não é nem ide, é indo, não é? Quer dizer, no dia a dia, no seu dia a dia, faça isso. Faça isso na escola, faça isso no trabalho, faça isso no ônibus, faça isso com os vizinhos. Eu sou do tempo em que o vizinho chama o crente. Olha, a mulher está mal, chama o crente, chama o crente. E o que a crente faz? Senhor, tem misericórdia. Não, crente não faz isso. Crente chega para resolver, em nome de Jesus, eu te declaro curada, seja liberta, seja abençoada agora em nome de Jesus. Aí o irmão falou assim, e se não aconteceu? Eu falei, irmão, não ore não, nunca vá, você é incrédulo. Você ainda está no campo da possibilidade do se. Não existe para Deus essa possibilidade. Diz Tiago, não pense que tal homem consiga alguma coisa do Senhor, é como as ondas do mar, não é? É um homem inconstante, ele é sempre inconstante em todos os caminhos. Crente é crente, ele crê e fim de assunto. Não é algo que ele conquista porque tem uma mente, porque ele soube muita Bíblia. Não. Eu tenho visto homens tão simples e humildes serem poderosamente usados por Deus. Só mais uma parte, que eu já falei em outra mensagem. Tem pessoas que imaginam que para expulsar alguns tipos de demônios que julgam eles serem demônios especiais ou demônios mais fortes, então eles vão ter que jejuar muito, porque é a caça de demônios, dizem eles, né? Irmão, ouça, entenda a Bíblia, peça a Deus luz, ouça a minha mensagem lá sobre isso. Mas ouça, outros falam com os demônios. Qual é teu nome? Disse Jesus. Então, baseado nisso, eles vão perguntar ao demônio qual é o nome, vão falar, o que é que você está fazendo aí? Ele vai falar, estou fazendo tricô aqui. Né? Dá para fazer piada com esse tipo de coisa. O que é que o diabo está fazendo na vida de uma pessoa? Eu vou matá-la. Isso é muito baixo, irmãos, me perdoem, muito baixo. Ouça, irmãos, se é um lugar em que os demônios não podem se manifestar, é na reunião dos crentes. Eu sei que acontece. Quem tem que se manifestar na reunião dos crentes é Deus, é o Espírito Santo. Mas, curiosamente, nessas reuniões aparece demônio.
Se eu quisesse ver demônio, eu ia no terreiro de macumba. Eu vou ver os orixás, as pombagiras, os preto velho, os caboclo, os herês, esses caras todos aí. Mas eu não quero ver demônios, eu quero ver Deus. Então eu vou na reunião dos crentes. E quando eu chego na reunião dos crentes, parece mais um terreiro de macumba. Porque eles estão invocando os demônios. Agora você, fulano de tal, que amarra a vida dela, manifesta. Irmão, é de vomitar, é nojento isso daí. Só que a pessoa que não conhece o Evangelho e ela fica apaixonada por essas coisas. Então, se você nasce numa igreja adventista, você aprende a defender o sábado e a guarda da lei. Se você nasce numa igreja presbiteriana, uma igreja calvinista, você vai ser um pregador do amilenismo e vai pregar a salvação pela soberania, e enfim. Se você é arminiano lá da Igreja Batista e outras, então você vai pregar, não, a responsabilidade toda é do homem. E se você é pentecostal, você vai pregar que a salvação se perde. Se você, irmãos, vamos crer na Bíblia, em nome de Jesus. Pare de seguir pessoas, pare de seguir movimentos, pare de seguir princípios. Creia na Bíblia toda. Pergunte a Deus o que de fato é verdade ou não. Será que falar em línguas é para hoje? Bem, se não for para hoje, então alguma coisa está errada, porque é um dom de Deus. Eu ouvi um amigo falar que os milagres foram para aqueles dias para provar que a palavra de Deus, porque naquela época precisava provar, agora nós não precisamos mais. Irmãos, olha, vai forçar a barra para lá. Nós temos doentes precisando de Jesus e eu tenho visto cura divina de toda sorte, em todo canto, coisas maravilhosas, pessoas sendo libertas. Agora, uma última coisa. Se eu não me engano, é Ezequiel que fala sobre os espíritos familiares. Não consultei os espíritos familiares. O nome já diz, é um espírito familiar, é comum, ele tem como uma pessoa normal, ele não acha estranha aquela coisa. Esses espíritos familiares estão na grande maioria das famílias do Brasil e da Terra. Você ficaria impressionado de ver o que é espírito familiar e como eles operam. Então, quando você for expulsar, irmão, você que falou que tem que saber se é psiquiátrico ou psicológico, eu gostaria que Deus abrisse seus olhos e você visse o que é um espírito familiar. E você descobrisse o que é um canal mediúnico. E você descobrisse o que é uma aliança infernal. E você descobrisse o que é um dom satânico, que é um dom mediúnico. E você então descobriria que você tem que rever os seus conceitos, eles estão fraquinhos demais. E vai descobrir que, sim, o mundo jaz no maligno e 99,9% de tudo que você pensa que é psiquiátrico ou psicológico, na verdade é espiritual e é maligno. Só que ele camufla, ele blefa, ele diz que está com um jogo bom, mas ele já estourou. Satanás já perdeu, irmão. Assuma a verdade do Evangelho, do poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregue às pessoas que precisam de libertação. Pregue que Jesus responde orações. Pregue que Ele opera milagres, que Ele faz maravilhas. Pregue que Ele batiza com o Espírito Santo. Pregue que Ele dá dons àqueles que o amam. Pregue que Ele está conosco todos os dias. Pregue Jesus Cristo como Senhor digno de ser adorado. Em nome de Jesus, vamos voltar a sermos literalmente adoradores de Jesus na simplicidade do Evangelho, sem tantos intelectuais, sem tanta academia. O irmão perguntou, mas você é contra seminário? Eu falei, eu sou. Esse seminário instituído eu sou. Por quê? Porque é um trabalho para-eclesiástico. Como assim? Irmãos, todas as pessoas que sabem um pouquinho mais do Evangelho, eles tiram de lá. Tiram da igreja. Ei, tira da igreja. Não adianta você querer defender, porque a verdade, tira da igreja, aí arruma um prédio, não sei aonde, e coloca outro nome, coloca seminário. E aí, quem quiser estudar a palavra de Deus, terá que ir lá e pagar. Pagar para que eles deem aula. Tá entendendo? E então, eu quero que você me diga que isso é bíblico. Não, a Bíblia diz que Deus colocou na igreja, então vocês tinham que estar na igreja, servindo a Deus. Não é um dia no domingo, não, ou indo numa igreja especial porque você foi convidado para dar uma palestra. Não, senhor, é você ficar na igreja ensinando aos crentes ali. Ah, mas irão poucas pessoas, cumpre o teu ministério, deixa que se Deus quer mais, Ele vai te levar lá. Ele vai levar a você mais pessoas.
Então, eu sou contra isso? Sou, claro que eu sou. Porque, e os irmãos que não podem pagar, e os irmãos que não podem, não têm acesso àqueles dias, irmãos, vamos voltar para a igreja, vamos voltar à igreja, vamos voltar ao convívio dos santos, aonde vem um servo de Deus com um dom de profeta, com um dom de mestre, com um dom de evangelismo, com um dom de pastor, com um dom de apóstolo. Vamos voltar na igreja local a termos a vida plena do evangelho e parar dessa elitização horrorosa, materialista e humana. Irmão, creia no poder do nome de Jesus. Quando for expulsar demônio, não tenha medo não. Não vacile. Mande sair e fique seguro. Sai. Ah, mas se for uma legião, pode ser 1000. Vai sair do mesmo jeito, não muda nada. Use o nome de Jesus para bater pé e jejuar. Expulse e creia e você será bem sucedido. Em nome de Jesus, isso é verdade, é bíblico. Que Deus te abençoe, receba a fé quando eu falo isso e tenha ousadia para entrar na casa de alguém quando você for visitar e ela estiver oprimida, estiver debaixo de uma doença. Você foi lá para mudar aquela história, você foi lá para abençoar aquela casa, você foi lá para fazer a diferença. Faça em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, a gente se vê na próxima e até lá. Amém, Jesus.